Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? O tema de hoje é muito especial. Eu vou falar de via aérea. E é um assunto que para todo anestesista é muito importante, é muito presente no dia a dia do anestesista. Tudo o que eu faço exige um controle, um domínio da via aérea do nosso paciente. Se eu fizer uma sedação, ou uma geral, ou mesmo uma raquianestesia, em algum momento eu posso precisar assumir o controle da respiração do meu paciente. E nesse vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que é via aérea, como ela aparece ao longo de uma anestesia e o que a gente precisa fazer para manter o doente sempre respirando, tranquilo e com segurança, beleza? Talvez seja um vídeo um pouquinho mais longo que o normal, porque como eu disse, é um assunto muito importante que permeia todo tipo de anestesia que eu vá fazer. E eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais didático e mais claro possível para que todo mundo possa entender o que é isso e qual que é a sua real importância no nosso dia a dia, beleza? Vamos embora então! Vou começar o vídeo com uma pergunta bem básica. O que é via aérea? Basicamente, via aérea é isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui é só o começo, né? Essa aqui é a nossa orofaringe, é a parte da boca que eu posso ver quando eu abro a minha boca na frente do espelho ou na frente do médico. E depois eu vou descendo e aí eu chego até a minha laringe, que é isso aqui. E depois da laringe eu continuo passando pela traqueia até chegar aos nossos pulmões. Então, a gente chama de via aérea todo o caminho por onde o ar passa, desde que ele entra pelo nosso nariz ou pela boca, até chegar aos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares. E aí esse caminho envolve a boca, a laringe, a traqueia, os brônquios, os pulmões e finalmente os nossos alvéolos aqui. Ah, tá bom, mas isso aí é bem básico, né? Qualquer aluno de oitava série já viu isso aí na aula de ciências, né? No nosso dia a dia, né, na pessoa que não está anestesiada, que está andando aí pelo meio da rua, a via aérea não é uma preocupação nossa. A gente continua sempre respirando de forma normal e involuntária, né, independente da nossa vontade. Né, a respiração é algo espontâneo. E a nossa via aérea permanece sempre aberta e funcionante sem nenhum problema. Acontece que a anestesia traz algumas mudanças nesse equilíbrio da nossa respiração. Como eu já disse em outros vídeos, né, a anestesia geral ou uma sedação podem levar o paciente em algum momento a fazer uma apneia, ou seja, a pessoa pode parar de respirar. Outro probleminha que pode acontecer antes mesmo da pessoa parar de respirar é que a anestesia relaxa a musculatura do nosso paciente. Isso inclui a musculatura da via aérea. Essa parte do pescoço relaxa e desaba. E esse desabamento pode obstruir a minha via aérea e atrapalhar a passagem do ar até os pulmões. Quando eu falo desabar, parece meio trágico, mas é simplesmente o que acontece quando alguém está dormindo e começa a roncar. Os nossos roncos acontecem justamente porque quando a pessoa dorme, esse relaxamento da via aérea faz desabar a musculatura e obstrui a passagem do ar. E aí essa via aérea mais estreitinha, quando o ar passa, faz uma vibração que gera esse som que incomoda tanta gente por aí afora. Agora, esse relaxamento costuma ser muito mais intenso durante uma anestesia do que durante o sono normal. E aí pode exigir do anestesista algumas manobras para a gente poder manter a pessoa respirando durante uma sedação mais leve, que não chega a causar apneia, que a pessoa continue respirando, mas com esse relaxamento que atrapalha a passagem do ar. E aí, se a pessoa não parou de respirar mesmo, só obstruiu um pouquinho a via aérea, é muito comum a gente simplesmente levantar o queixo da pessoa e aí com essa manobra eu já consigo fazer com que a passagem do ar fique mais ampla e eu desobstruo essa via aérea e a pessoa consiga respirar normalmente. Se levantar o queixo não adiantar, não abrir bem a minha via aérea, eu ainda posso fazer uma outra manobra que é levantar a mandíbula do paciente dessa forma aqui da figura. E aí geralmente eu consigo melhorar essa passagem e o paciente volta a respirar normalmente.
Se algum dia aí a sua mulher ou seu marido estiver roncando à noite, experimente fazer isso com ele, que normalmente, se ele não acordar, o ronco dá uma melhoradinha. Então, essas manobras são eficazes quando o paciente está respirando sozinho, de forma espontânea, mas teve uma obstrução de via aérea. Então, é uma sedação que não está tão profunda, não chegou a provocar parada respiratória e eu só desobstruo a via aérea. Se a pessoa realmente parar de respirar, né, só abrir a via aérea não vai adiantar, porque ela não está respirando sozinha. Às vezes, durante uma sedação, o paciente pode realmente fazer uma apneia e aí o anestesista vai precisar intervir para manter a pessoa respirando. Em geral, essas apneias são bem transitórias, é por um curto intervalo de tempo, mas que é suficiente realmente para eu precisar fazer alguma coisa. E uma opção que eu tenho é fazer uma ventilação com uma máscara facial, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Pô, então desse jeito você precisa ficar lá o tempo todo até acabar a cirurgia, né? Porque eu achei que o anestesista ia lá, fazia o remedinho e ia embora pra casa. Além desses momentos de parada respiratória que podem acontecer numa sedação mais profunda, na anestesia geral, a apneia é uma certeza. A gente faz a anestesia sabendo que o paciente vai parar de respirar. Então, nesses casos, a gente sempre precisa manipular a via aérea do nosso paciente. Então, assim que a pessoa para de respirar, eu começo a fazer a ventilação com a máscara facial, desse jeito aqui, ó. Primeiro eu coloco a máscara na pessoa e ligo uma fonte de oxigênio nesse meu circuito e através de um balão que eu vou apertando, eu mando o oxigênio para os pulmões do paciente. Eu faço isso durante um tempo e aí o próximo passo, na geral, é passar para intubação traqueal. E aí eu coloco um tubo pela boca do paciente que chega até a traqueia, mandando o ar para os pulmões a partir de então por esse tubo. Na prática, é sempre importante eu ventilar um pouquinho na mão o paciente antes de eu intubar, para dar tempo para os remédios da minha anestesia fazerem efeito, chegarem nos alvos deles, para aí sim eu poder intubar o paciente já estando com o efeito da anestesia adequado, sem que o paciente tenha nenhum problema na hora que eu intubar. Então eu sempre ventilo um pouquinho na mão e depois intubo o paciente. O controle da via aérea do nosso paciente é uma das principais atribuições do anestesista, né? Entre os médicos em geral, uma das pessoas mais preparadas para essa tarefa sempre é o anestesista. É fundamental manter a pessoa respirando porque a falta de oxigênio, a falta de entrada de ar nos pulmões traz complicações sérias para o paciente em muito pouco tempo. É fundamental manter a pessoa respirando. Na falta do oxigênio, os nossos órgãos do corpo não funcionam muito bem. E um dos primeiros a sentir isso aí já é o coração. Sem oxigênio, o coração vai ficando mais fraco e eu posso chegar até uma parada cardíaca pela falta de oxigênio. Então, é sempre fundamental eu ter tudo preparado para controlar a via aérea do meu paciente. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse quesito e por isso, toda vez que eu vou anestesiar alguém, qualquer anestesista faz isso, uma das primeiras coisas é um exame da via aérea. A gente vai avaliar vários detalhes em todas as pessoas que vão passar por uma cirurgia para eu ter uma noção se aquela via aérea vai me dar trabalho ou não. O que eu quero dizer é que eu posso ter dificuldade em algumas pessoas para fazer o ar passar pela via aérea na ventilação sob máscara, ou eu também posso ter dificuldade para conseguir enxergar as estruturas que eu preciso para conseguir passar o tubo pelo paciente. Para tentar ilustrar isso melhor, olha só essa figura aqui, ó. Isso aqui é o que eu vejo quando eu tento entubar a maioria dos meus pacientes. Quando eu ponho um laringoscópio pela boca da pessoa e faço uma laringoscopia, que é o exame da laringe, eu vejo essa imagem onde essas duas barrinhas brancas aqui no meio são as cordas vocais. E o espaço entre elas é a entrada da traqueia, ou também a glote. E é através da glote que eu passo o meu tubo para chegar na traqueia e mandar ar para os pulmões. Então é muito importante que eu veja essa imagem aqui quando eu faço a laringoscopia do meu paciente para passar o tubo. Em alguns pacientes, quando eu faço a mesma laringoscopia, a imagem que eu vejo já é assim, ó.
Nesses casos, fica um pouquinho mais difícil de entubar. Se você reparar, tem um pedacinho aqui embaixo, um buraquinho pretinho aqui embaixo, que é a mesma glote, a entrada da traqueia. Mas nesse caso aqui, eu vejo só um pedacinho dela. Já é mais difícil eu conseguir passar o meu tubo por ali. Eu tenho que ser um pouco mais experiente, fazer algumas manobras com o meu laringoscópio, para aí sim passar o meu tubo. Dá para entubar, mas é mais difícil. E ainda pode piorar, porque em alguns casos o que eu vejo é isso aqui. Eu não vejo nenhum pedaço da glote. Eu vejo só a epiglote, que é essa estrutura que aparece aqui em cima, que fica logo acima da minha glote. Nesses casos aqui, eu tenho alguns recursos para entubar esse paciente, mas eu vou com certeza ter mais dificuldade. Agora, também essas visualizações que eu mostrei dependem muito do anestesista, né? Quanto mais experiente for o profissional, mais facilidade ele vai ter para enxergar a laringoscopia. Então, para um iniciante, por exemplo, ele pode fazer o exame e ter essa visão aqui. Agora, ele chama ajuda, vem uma pessoa mais experiente, repete o mesmo exame e tem uma visão desse jeito. Então, isso é muito dependente de quem está examinando o paciente e é sempre importante entre nós, ao menor sinal de dificuldade com a via aérea, chamar ajuda, chamar alguém mais experiente ou alguém que está com a cabeça fria, sem a tensão do momento ali, para examinar a sua via aérea e te ajudar com a intubação traqueal. Assim, tem situações nas quais eu não consigo intubar o meu paciente. Mas isso não é o fim do mundo. O que me importa é manter ele respirando, é mandar ar para o pulmão. Então, se eu não conseguir entubar, mas consigo mandar ar pela minha máscara facial, com a minha ventilação manual, está resolvido. Eu oxigeno o paciente e aí eu tiro a pessoa do perigo. O duro é quando, além de não conseguir entubar, eu também não consigo ventilar o paciente. Aí, meu amigo, eu tenho uma situação que se chama não intubo, não ventilo, que é o maior terror de todo anestesista. E é por isso que a gente sempre examina bem a via aérea do paciente antes de começar a anestesia, para evitar chegar nessa situação crítica. Então, de forma resumida, eu vou falar alguns sinais, tanto do exame físico da pessoa, quanto da história que ela me conta, que acionam um alarme na minha cabeça e me fazem pensar que eu posso ter alguma dificuldade na hora de manter a pessoa respirando. Eu vou começar com alguns sinais que me indicam que o paciente pode ter uma dificuldade na ventilação com a máscara facial. Então, se a pessoa tem mais de 55 anos, ou se ela tem história de apneia do sono, ou me conta que ronca muito à noite, ou ainda, se ela tem um índice de massa corporal, IMC, igual ou maior do que 30, ou seja, é uma pessoa obesa. Se ela tem uma classificação de Mallampati de 3 ou 4, calma que eu já vou explicar o que é Mallampati e mostrar uma figurinha também, só um minutinho. Se a pessoa tem barba, ou ainda se a pessoa não tem dentes na boca, nesses casos todos é bom a gente ficar bem de olho. Se o paciente tem barba ou não tem nenhum dente na boca, ah, que bonitinha! Eu posso ter uma dificuldade grande para adaptar bem a máscara no rosto da pessoa. E aí eu tenho vazamento de ar pelos cantos da máscara, tanto no paciente com barba, tanto naquele sem dente. E aí o ar vaza e não vai até os pulmões, que é o meu interesse. E aí eu tenho dificuldade de ventilação sob máscara facial. Então, gente, para ilustrar, se eu vou anestesiar um homem obeso de 60 anos que tem barba e ronca à noite, eu tenho vários sinais de que essa pessoa pode ser ruim para respirar ao longo da anestesia. Então, nesse paciente, é muito prudente eu pegar leve na sedação, fazer menos medicamento, fazer em doses menores, porque se ele deprimir a sua respiração e parar de respirar, eu posso não conseguir fazer esse cara respirar sozinho com a minha ajuda. Então, é melhor evitar problemas. Por isso, quando eu pego um paciente com esse perfil, eu sempre explico antes, eu oriento a pessoa que eu vou sedar pouco, que eu não posso pesar muito a mão na anestesia e que ele vai sim ouvir alguma coisa, vai sentir alguma coisa, mas vai estar mais relaxado com a sedação leve. Tem paciente que não gosta, que fala que não quer ver nada, quer dormir o tempo todo, mas quando o assunto é via aérea,
Nunca é demais ter cuidado, a precaução é muito importante para a segurança de você durante a sua anestesia. Nesses casos, outra opção que eu tenho é, ao invés de uma sedação, parte direto para geral. Porque na geral eu já vou entubar o paciente logo e assim eu garanto a via aérea. Eu mantenho o doente entubado e eu sei que ali o ar vai entrar sem nenhum problema ao longo de toda a cirurgia. E é por isso que todo anestesista tem muita tranquilidade com anestesia geral. As pessoas têm medo, é geral, tem que ser isso tudo mesmo. Mas para nós a geral é muito segura e um dos principais motivos para isso é justamente a intubação. Quando eu faço isso, eu me poupo de dor de cabeça depois com a parte respiratória. Eu garanto que o paciente vai respirar de forma segura até acabar a cirurgia. E aí, depois da primeira parte do exame da via aérea, onde eu avalio se a ventilação vai ser fácil, eu também preciso saber se a intubação traqueal é fácil. E aí eu vou olhar algumas outras coisas no exame do meu paciente. Esse exame é de extrema importância porque em qualquer anestesia eu posso em algum momento ter que intubar meu paciente. Mesmo que a minha ideia não é geral, não seja fazer geral, eu posso, em alguma complicação no intraoperatório ou uma sedação que ficou muito profunda e eu não ventilei bem o paciente, eu posso sim precisar intubar a qualquer momento. Então, saber se o paciente tem uma intubação fácil é muito importante desde o começo. E aí, para começar esse exame, eu peço ao paciente para ele abrir a boca o máximo que ele conseguir e colocar a língua para fora. Então essa aqui é a nossa classificação de Mallampati. Eu avalio o quanto a pessoa é capaz de abrir a boca e o quanto de estruturas eu consigo ver lá dentro durante essa manobra. E aí quanto mais eu conseguir ver de estruturas, mais fácil parece que vai ser a minha intubação. E se a pessoa abre pouco a boca e quando ela faz isso, eu mal consigo ver o céu da boca, como aqui no Mallampati da classificação pior, eu já tenho uma ideia de que eu posso ter trabalho se eu precisar entubar esse paciente. Então, a classificação de Mallampati vai de 1 até 4, sendo 1 o mais fácil para entubar e 4 o mais difícil. Qualquer paciente que tenha Mallampati 3 ou 4 já me sugere dificuldades, e aí eu preciso ter um plano B já para caso eu não consiga ventilar ou entubar essa pessoa. Além da abertura bucal, eu também examino o pescoço do paciente. Se a pessoa tem um pescoço muito curto ou quase nem tem pescoço, ou se o pescoço é muito musculoso e tem uma mobilidade cervical muito limitada, né? A pessoa tem dificuldade para estender o pescoço, o manuseio da via aérea tende a ser também mais difícil. Outra coisa importante também é a dentição do paciente. Eu já comentei que quem não tem dente dificulta para ventilação com a máscara. Agora, para entubar, quem tem os dentes incisivos muito grandes, muito para frente, também vai dificultar aqui a passagem do meu tubo. Eu não tenho muito espaço na boca do paciente para passar o meu laringoscópio e depois introduzir o meu tubo traqueal. Então, dentes incisivos anteriores muito longos também podem me dar trabalho para manipular a via aérea do paciente. E não acabou ainda. Tem outra coisa importante para avaliar também, que é o queixo do paciente. Pessoas que não têm queixo ou têm o queixo muito para trás, que a gente chama de retrognatismo, uma pessoa retrognata, também dificultam muito a intubação, porque o espaço da cavidade oral fica muito reduzido e eu tenho pouca área para colocar o meu laringoscópio e trabalhar ali dentro para poder fazer a minha laringoscopia. Então, pessoas com queixo muito curto também são um sinal de alerta para o seu anestesista e ele vai já entrar na anestesia preocupado com isso aí e já criando alternativas para suplantar esse problema. Aliás, o que fazer frente a uma via aérea difícil, vai ser um tema para um outro vídeo. Também é uma coisa complexa, a gente tem várias alternativas para poder ajudar o paciente nesses casos, mas a ideia aqui é dar uma introdução sobre a importância do assunto via aérea. E aí depois eu vou comentar um pouquinho mais para vocês não ficarem apavorados e saberem que existem alternativas e eu tenho como intubar e ventilar o meu paciente mesmo nesses casos.
Em resumo, né, o assunto via aérea é muito importante para qualquer anestesia, para qualquer cirurgia. E eu quis dar uma noção geral aqui, até para ajudar você a entender alguma decisão que o seu médico tomou durante a sua cirurgia. Muitas vezes, a escolha por uma sedação mais leve ou geral de cara tem a ver com essas preocupações que a gente tem para manter você em segurança e para que nós não tenhamos problemas com a sua via aérea, com a sua respiração e que a sua anestesia corra da melhor forma possível, sem nenhum problema. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece, clica no curtir aqui embaixo, que é muito importante para mim. E se você não conhecia esse canal, por favor, se inscreva, que vai me ajudar muito a crescer o nosso trabalho e levar informação a cada vez mais pessoas aí, beleza? Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários, eu sempre respondo tudo. E nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço!